Fala, turminha, tudo bem? Hoje vamos falar sobre função de segundo grau, tá? A função de segundo grau, ela pode ser representada pelo y, né? Vai ficar y ou que é igual ao f de x, função de x, aonde eu tenho, né, alguns termos, os coeficientes, o a, o b e o coeficiente c. E a incógnita aqui, que é o x ao quadrado, mais bx, mais o termo independente, que é o c. E hoje vamos falar somente do a, do b e do c. O que significa a, b e c para uma função do segundo grau? Toda função, ela representa um gráfico. Então, este gráfico, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, né? É uma parábola. Então, ou ela é desse formato, ou é desse formato, é uma parábola, certo? Então, agora nós vamos falar aqui do item, do primeiro caso, que vai ser o a. Nós vamos falar sobre o a. O que o a representa? Esse coeficiente a, o que ele representa para a função? Isso é muito importante. Depois nós vamos fazer dois exercícios sobre isso. O a, ele representa a concavidade da parábola. Então o a ele pode ser um número positivo, o a ele pode ser um número negativo, ou o a pode ser um número igual a zero. Vamos ver uma coisa aqui. Quando o a é positivo, eu tenho o que eu chamo de rostinho feliz, parábola com boca voltada para cima, tá certo? Quando o a é negativo, eu falo que ele é um rostinho triste, parábola voltada para baixo, a boca para baixo. E quando o a for zero, ele não é uma parábola, aí ele transforma em uma reta essa equação. Então, esta equação aqui do segundo grau, ela só é possível, então, para ser segundo grau, quando o a for diferente de zero. Muito bem. Então, rostinho para cima, o a positivo. Rostinho para baixo, rostinho feliz, o a positivo. Rostinho triste, o a negativo. E quando não tem o a é zero, a função ela passa a ser uma função do primeiro grau. Tá certo? Então, essa aqui é as características do a. E agora, vamos pensar, eu vou passar para o c primeiro, tá? Depois eu volto lá no b. Qual que é, o que representa o c? O coeficiente c. O coeficiente c, ele representa aonde, então eu tenho lá o gráfico, né? No eixo. Eu tenho aqui o eixo y e aqui eu tenho o eixo x. E, consequentemente, o meu gráfico, ele é uma parábola, ele vai tocar, né? Ele vai tocar, de certa forma, no meu eixo y aqui. Quando ele toca neste ponto, aonde toca este ponto aqui, certo? Esse aqui é o C. Então, neste caso aqui, ó, ele tocou no y, na parte positiva do y. Então, quer dizer que o meu C é maior do que zero. E pode acontecer também, né? Vamos aqui ao segundo caso. Temos o y e o x. Pode acontecer também que ele toque, né? Ele vai tocar dessa maneira. A parábola poderia ser o contrário, mas ele vai tocar neste ponto aqui, ó. Então, só que ele está... Qual ponto que é? O y está na parte negativa. Então, o meu C é negativo. Mas tem um terceiro caso que pode acontecer, que quando o C, a parábola, vou fazer invertido aqui agora, para não falar que só tem, olha aqui, tocou aqui, ó, no zero. Então, meu C é igual a zero. No caso, não tem sinal, né? Mas aqui o C é igual a zero. Tocou na origem do Y com o X. Legal. Agora, pessoal, eu vou falar sobre o C, o item C. Aliás, o item B.
que representa o B? O terceiro tópico aqui. Olha, o item B eu vou recorrer a esses gráficos aqui. Vou pegar, por exemplo, o gráfico. Vou fazer novamente um gráfico aqui. Agora, quando, por exemplo, o meu gráfico está descendo, está vendo que quando ele desce, está descendo aqui, ó, ele está tocando no eixo Y, descendo. Se toca no eixo Y descendo, o meu B é negativo, tá? Então é assim, ó. Ele tocou descendo, ele é negativo. Agora, se ele tocar subindo, assim, tocar aqui subindo, meu B é positivo, tá certo? Então, se ele toca descendo, né? Se ele toca descendo, vou colocar aqui, ele tocou descendo, ó. Ele é negativo. Se ele tocar subindo, ele é positivo. Então, agora vamos para dois exemplos. Então, dois exemplos de exercícios aqui. Na figura abaixo, temos o gráfico da parábola y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Os sinais dos produtos a vezes b. Então, ele está querendo o quê? Olha, ele está querendo saber quando que vale o a. Deixa eu mudar aqui, quanto que vale o a vezes o b. Que sinal que vai ser esse aí? Ele está querendo saber quanto que vale o a vezes o c. Que sinal é esse aqui? E quer saber quanto que vale o b vezes c. Qual é o sinal que está aqui? Então, vamos observar o seguinte, olha. Parábola está com a boquinha voltada para baixo. Rostinho triste. Rostinho triste me dá que o meu a é negativo. Rostinho triste. Olha, a parábola, ela está descendo. Quando ela está descendo, ela está indo tocar no eixo Y, ela está tocando aqui na parte negativa do Y. Então, quer dizer que o meu B também é negativo. E o C é onde toca. Ele tocou na parte do Y negativo. Então, o meu C é negativo. Então, vamos lá agora resolver isso aqui. Olha, todos são negativos, certo? Negativo vezes negativo dá positivo. Negativo vezes negativo, positivo. Negativo vezes negativo, positivo. Então, todos são positivos. Positivo, positivo, positivo. É a letra D. Entendeu? Sabendo aquela característica lá do A, B e C. Vamos para o próximo exemplo. Agora nós temos o segundo exercício aqui, que fala que a função de R para R é uma função quadrática de ax ao quadrado mais bx mais c, onde A, B e C pertencem aos reais, são constantes, né? E um conjunto gráfico da parábola está esboçado aqui embaixo. É correto afirmar que... Então vamos identificar quem que é o A. O A aqui, ó, o A, ele está com o rostinho feliz, então o A é maior do que 0. O B... Quando o gráfico toca, ele está descendo. Então, o meu B, ele é negativo. Negativo. E o meu C é quando ele toca. Só que ele está tocando na parte o quê? Ele está tocando na parte positiva do Y. Então, o meu C, o C é maior do que 0. O C é positivo. Bom, está falando aqui, o A é menor do que 0? Falso. O B é maior do que 0? Falso. O C é menor do que 0? Falso. O B ao quadrado, ele é maior do que 4AC? Então, vamos observar. O B ao quadrado, ele é um número positivo, tá certo? Ele é maior. Então, fica assim. B ao quadrado, ele é menor do que 4 vezes A vezes C? Então, vamos ver. Esse B aqui, ele fica positivo. E aqui vai ficar o quê? 4 vezes um número positivo. Um número positivo vezes o quê? Um número positivo. Certo? Então, ele vai ficar o quê? 4 vezes maior. Então, essa aqui a opção está correta.
essa opção de função de A ao quadrado mais B e C menor do que zero não é possível, porque esses números aqui vão ser positivos. Então, isso aqui está falso. Entendido? Então, mais um exemplo de função. Pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço que você comente abaixo, comente aí, compartilhe com os colegas e ainda dá um like para ajudar, tá certo? Esse é um projeto para o 9º ano. Então, todos os dias eu vou postar uma dica aqui para o 9º ano, tá ok? Obrigado, até mais.